Paz de Cristo, igreja, aleluia, que alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, aleluia. Eu não sei como é que você passou o seu dia, talvez o seu dia tenha sido atribulado, de muitos trabalhos, de muitos afazeres, mas vira para o teu irmão aí que está do teu lado e diz assim, ó, do jeito que você chegou, você não vai sair. Não, mas fala com mais força, assim, ó, do jeito que você chegou, você não vai sair. Deus tem algo preparado, preservado, reservado para minha e para a tua vida nesta noite. Quantos creem nessa palavra? Dá uma linda salva de palmas ao Cordeiro que venceu, que é digno de toda a adoração e de todo o louvor. Obrigado, Diácono Wagner. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nesta noite está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. A gente vai ler dos versículos, primeiro, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Paulo. Vocês sabem que ele está numa obra lá em Nova York. Pastor Paulo não costuma atender muitos convites, apesar de receber muitos convites, mas esse foi um convite que ele sentiu do Senhor de estar ali fazendo essa obra. Então vamos interceder por ele. A pastora Dayana também não está aqui porque Davizinho está ainda de recuperação, mas está numa recuperação plena, uma criança maravilhosa, glórias a Deus, vocês que têm orado. E eu quero agradecer aos meus pastores, pastor Paulo e pastora Dayana, pela oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Repete comigo: levanta-te e vem. Não, mais forte: levanta-te e vem. O homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Glórias a Deus, aleluia. O Evangelho de Marcos nos narra a história onde Jesus entra numa sinagoga, e era um dia de sábado. E mais uma vez Jesus, como sempre, toda vez que ele estava numa cidade, Jesus, ele se direcionava para uma sinagoga, para ensinar, para participar dos cultos. E isso Jesus podia fazer porque ele era um mestre, ele era um rabi reconhecido, ele tinha discípulos. Então ele sempre que estava em alguma cidade, ele procurava uma sinagoga para, entrando naquele lugar, ensinar as pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 3 que havia um homem naquele lugar que ele tinha uma das mãos mirrada. A lei mosaica, segundo Levíticos capítulo 21, versículo 17, Deus dá uma ordem para Arão dizendo: ninguém que tiver deficiência física, nenhuma debilidade física, ou os pés deficientes, ou a mão, alguma deficiência no corpo, pode se apresentar diante do Senhor para prestar culto, ou fazer o culto, a liturgia do culto, ser um levita, um sacerdote. Então ninguém que tivesse uma deficiência física poderia adentrar no templo. Mas por que aquele homem que tinha uma deficiência, uma das mãos mirradas, ele poderia estar ali naquela sinagoga?
Acontece que o povo judeu, sempre que eles se rebelavam contra Deus, esqueciam de Deus, Deus tirava a sua mão sobre eles e vinha o inimigo e os levava cativo. E nesse período não foi diferente. Existia um período que o povo hebreu ficou 70 anos cativo debaixo do reinado da Babilônia. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo e por 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia. E todas as vezes que o homem tenta seguir os seus próprios caminhos, Deus tira a sua mão de cima e diz assim: agora você vai andar com os seus próprios pés. Mas sempre que a gente tenta andar com os nossos próprios pés, a gente tropeça e cai. E a gente fica sob o jugo do inimigo. E eles estavam sob o jugo do inimigo nesse período aqui. E eles passaram tanto tempo nesse período de jugo, nesse período de exílio, que a nação da Babilônia foi tomada pelo Império Medo-Persa. Então o povo de Deus se lembrou, o povo de Deus teve saudade de estar na casa do Senhor, porque não é maravilhoso? Meu coração fica ardendo, ansioso, quando eu tenho a oportunidade de estar na casa do Senhor. E o povo de Deus começou a se lembrar do tempo onde eles tinham a oportunidade de adentrar no templo e ouvir falar da palavra dele e louvar junto com os sacerdotes e os levitas, e eles começaram a lamentar. Então Deus levanta um profeta chamado Esdras, um sacerdote, um escriba. Ele era da família sacerdotal, ele tinha uma linhagem sacerdotal, e esse homem, Esdras, assim como está escrito no livro de Esdras, a história dele é narrada no livro de Esdras. Esse escriba, esse fariseu, Deus levanta ele para interceder ao rei Ciro, rei do Império Medo-Persa. Ele intercede pelo povo de Deus. Rei, o povo está com saudade. A gente precisa construir um lugar onde a gente possa adorar. Então, a partir daqui foram construídas as sinagogas. Então todas as vezes que a gente se afasta de Deus, todas as vezes que a gente tenta fazer as coisas da nossa maneira, Deus tira a mão da nossa vida e a gente começa a sofrer da saudade. Porque eu quero dizer para você, existe um vazio dentro do homem, que as pessoas chamam de vazio existencial, mas a gente sabe que é o lugar certinho, que só Deus pode caber, só Deus pode preencher. E quando a gente se afasta dele, a gente começa a ter saudade dessa presença gloriosa. E o povo de Deus, ele começou a ter saudades. Então, a partir daí, Esdras intercede, esse sacerdote intercede ao rei para que se fizesse as sinagogas. A partir daí, então, as pessoas que tinham deficiência poderiam participar do culto na sinagoga, mas era somente 6 pessoas com deficiência por culto, ou seja, não era à vontade não, e elas tinham um lugar marcado lá no final, ou seja, elas não podiam entrar a quantidade que quisessem, mais de 6 deficientes físicos por culto não, e elas também não poderiam sentar no lugar do que elas quisessem. Isso quer dizer o quê? Que os homens, eles podem até nos dar acesso, mas o acesso do homem é sempre limitado, mas o acesso de Deus, o acesso que Deus tem para mim e para a tua vida, eu quero dizer, é ilimitado. Você tem liberdade, você tem vontade no seu coração de adorar, então libere essa adoração, porque o acesso de Deus ao Rei nesta noite para mim e para você não é limitado. Aleluia! E a Bíblia diz que esse homem estava sendo beneficiado por algo que aconteceu antes mesmo dele nascer. Centenas de anos antes dele nascer. Eu quero dizer para você que muito antes de você ser gerado, Deus já tinha feito um movimento favorável no céu para te beneficiar. Aleluia, já tinha um movimento favorável. Os homens querem nos restringir, os homens querem dizer, não, você só pode crescer até aqui, mas já existia um movimento favorável a meu e a seu favor, antes mesmo de você ser gerado. Existia um movimento favorável.
Jeremias 1,5 diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Você já era conhecido do Senhor antes mesmo de você ser gerado no ventre. Já existia um plano de Deus para a tua vida. Então eu quero dizer, você não é obra do acaso. Não importa a forma como você tenha vindo ao mundo, não importa se sua gravidez não foi planejada, se foi um acidente, não importa. Aqui na terra, no mundo material, pode não ter sido planejado, mas no céu você já estava sendo desenhado. O seu futuro, o seu destino já estava sendo desenhado por esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote já tinha intercedido por nós ao rei. Quem é o rei dos reis? O nosso Deus, ele é o rei soberano de todas as coisas. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus já tinha intercedido ao rei para garantir um lugar para mim e para você aqui neste lugar. Antes nós não tínhamos direito, mas o Cordeiro, Apocalipse diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então você quer dizer que já tinha um plano de salvação antes do homem cair? Lide assim, porque Deus não é pego de surpresa. Na sua presciência, Deus já tinha separado um cordeiro que ia ser sacrificado no meu e no seu favor. Jesus já vinha abrindo um novo e vivo caminho para nos dar acesso ao Pai. Eu quero te dizer que as suas deficiências, as nossas debilidades, as nossas limitações, as nossas dores, as nossas feridas de abandono, de rejeição, tudo aquilo disfuncional, tudo aquilo que está atrofiado na sua vida, tudo aquilo que você encarrega, não vai impedir de você se aproximar de Deus, porque já veio um sumo sacerdote antes de você para interceder ao Rei pela minha e pela sua vida. E você pode pensar que Deus começou a trabalhar a seu favor só depois de você nascer. Não, antes mesmo que você fosse formado, Ele já estava trabalhando por você. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha. O nosso Deus trabalha. Ele está trabalhando, mas Lídia, eu não estou vendo nada, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando no seu favor. Você não está vendo nada, mas o mundo espiritual está se movendo em seu favor. Deus não está parado. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Mas esperar é difícil, né? Esperar é difícil. Vai falar para uma mulher que está grávida, esperando 9 meses. Eu falo 9 meses, gente, porque é difícil esse negócio de semana, tá? Eu falo 9 meses. E depois eu fui enganada, são 10 meses que o bebê nasce. Meu Deus do céu, uma vida inteira de mentira. 9 meses nada, são 10. Para quem não sabe, porque é quase 10 meses que o bebê sai. Mas fala para uma mulher que está esperando. Ela não pode adiantar, nem retardar o processo. Ela precisa esperar. E Deus nessa noite me trouxe aqui para falar: espera, tem um Deus trabalhando por você, tem um Deus trabalhando pela sua causa. Então para de pensar que você não está sendo visto, que você não está sendo lembrado, que precisa se levantar alguém para te ajudar, porque você não é de uma pessoa, uma família importante. Para de ficar se lamentando por conta das debilidades que você carrega. A mão ressequida, a mão mirrada daquele homem não impediu que ele fosse ao templo receber uma palavra. A Bíblia diz que Jesus é o sacerdote eterno. Hebreus 5, capítulo 10 diz assim, ó: sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sem começo, sem fim, não tem genealogia. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Salmo 110, versículo 6 diz assim, ó: tu és sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote veio antes de você e intercedeu ao rei, hein? Você tem esse direito de estar aqui porque ele veio antes de você. Aleluia! Se você pode, aplaude a esse Deus.
Jesus chega na sinagoga no dia de sábado e os religiosos já estão à espreita a fim de acharem alguma coisa para o acusarem. Capítulo 3, versículo 2 diz isso. Porque eles já sabiam quem Jesus era. A fama de Jesus já corria. Que ele era Senhor do sábado também. E ele curava no sábado. Ele fazia milagre no sábado. E ele estava naquele dia para curar aquele homem. Ele foi naquele dia porque a Bíblia fala que ele só fez aquele milagre. Mas Jesus chega naquele lugar e ele sabia da intenção dos corações dos fariseus, dos religiosos, que estavam espreitando Jesus para ter do que acusar. Mas diferente de nós, Jesus não perde tempo com acusadores. Jesus não perde tempo com críticos. Sabe o que acontece? Às vezes a gente perde a bênção porque a gente fica tentando dar resposta para os acusadores, para os observadores da nossa vida, para os críticos. Mas Jesus não dá palavra para eles. Jesus não perde tempo. Eu quero falar uma coisa para você: aprenda com Jesus. Não perca tempo com os acusadores. Não perca tempo. Sabe por que eles querem fazer? Nos impedir de alcançar o nosso milagre, nos impedir de viver o propósito. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para curar os enfermos, limpar os leprosos, libertar os cativos. E ele veio para fazer isso e nada o impediu de fazer. E a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem que tinha uma mão mirrada. E ele olhou para aquele homem. No versículo 3 ele diz assim, ó: levanta e vem. Diz comigo assim, ó: levanta e vem. Mais alto: levanta e vem. Jesus fala para ele levantar e vir para o meio. E é interessante que Jesus não precisou falar duas vezes. Só tem uma menção que Jesus diz assim, ó: levanta e vem. Jesus não repete a ordem que ele dá, porque Jesus não pede, Jesus manda, né? Tem aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A meu ver, eu imagino esse homem, que eu sou assim, muito visual. Então eu imagino quando Jesus fala com esse homem dá um pulo, né? Que se fosse eu, vocês já viram que eu sou meio adorador extravagante, né? Mas eu acho que se fosse eu, quando Jesus falasse, eu já dava um pulo. Eu acho que esse homem deu um pulo até onde Jesus estava, porque as sinagogas, elas não eram assim como a gente está disposto. O rabino ficava no meio e tinha bancos aqui, bancos aqui, bancos aqui, e lugar onde se guardava as escrituras, os rolos, os pergaminhos. Então era quase uma arena. Então aquele homem, ele se lançou aos pés de Jesus. Sabe o que eu penso que nos impede de nós vivermos milagres extraordinários diante de Deus? A nossa falta de prontidão para obedecer. De Jesus falar alguma coisa e a gente de pronto obedecer. Tudo aquilo que Deus exigiu de Abraão foi obediência. E Abraão foi considerado o pai da fé. Tudo aquilo que Deus busca de nós é obediência. E a primeira palavra que Deus disse a Abraão não foi um pedido, foi uma ordem: sai. Deus disse para Abraão assim: sai. Não foi um pedido: Abraão, se você quiser, você poderia se retirar da sua terra? Não, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Isso quer dizer, do teu conforto, daquilo que você conhece, da tua zona de conforto, da tua comodidade, sai. E Abraão, ele saiu. Depois que Abraão saiu, Deus faz 7 promessas para Abraão. Uma palavra de obediência, 7 promessas. Uma palavra de obediência, 7 promessas sobre a vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus começa a fazer um monte de promessas a Abraão. Por que a primeira palavra de ordem foi essa? Porque Deus não vai lhe confiar palavras de bênção se você não for capaz de obedecer. Eu vou repetir para você: Deus não vai confiar palavras de bênção se você não for capaz de obedecer. Deus disse a Abraão: sai. E ele prontamente obedeceu. A obediência vai te revelar o destino profético que Deus tem revelado para você. Eu vou repetir para você: a obediência vai revelar o destino profético que Deus tem para a sua vida. Mas é necessário obedecer. O salmista, no capítulo 51, nos versos 16 e 17, diz assim, ó: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu te daria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Ó Deus, tu não despreza. Não fica se importando com sacrifícios de tolo, se você ainda não está com o coração ainda aberto para obedecer aquilo que Deus já te pediu para fazer. Sacode seu irmão do seu lado e diz assim para ele: obedece, obedece. Aleluia. Esse homem, por causa de uma enfermidade, ele provavelmente sofria isolamento, rejeição, preconceito, talvez até uma separação da sua família, do seu serviço na casa do Senhor. Ele não podia trabalhar. E Jesus, antes mesmo de curá-lo, Jesus o posiciona num lugar de destaque. Lembra que eu falei como é que era a sinagoga? Jesus diz para aquele homem assim: levanta-te e vem. Para onde? Para o canto? Não, levanta e vem para onde? Levanta e vem para o meio. Jesus hoje está te reposicionando em lugares que você foi excluído por conta da sua condição. Jesus hoje está te reposicionando em lugares que a sua deficiência te excluiu. De repente pode ter sido um divórcio. Meu marido me abandonou, Lídia, e por conta disso eu perdi muitas coisas do meu convívio familiar. Pode ser por conta de uma falência, de um desemprego, de uma enfermidade, eu não sei. Mas Deus nesta noite está te reposicionando de lugares que você foi excluído por conta da sua condição. Uma condição que você mesma não pode resolver, não pode remediar, não pode consertar. Pode ser que você foi excluído, mas Jesus está te chamando nessa noite: levanta e vem para o meio. Levanta e vem para o meio do arraial. Mas Lídia, tem muitos olhares de reprovação, muitos olhares de acusação contra a minha vida. Tem muitos olhares excludentes. As pessoas olham para mim e me rejeitam. Levanta e vem para o meio. Muitas pessoas estão falando de mim, Lídia. Levanta e vem para o meio. Mas eu sou limitada, eu não tenho capacidade. Levanta e vem para o meio. Jesus te chamou, levanta e vem para o meio. Mas estão dizendo que eu não sou capaz. Jesus não está nos chamando pela nossa capacidade. Quando o pastor Paulo falou: vou pregar, eu falei: Jesus, acho que o senhor errou o endereço. Você não está entendendo. Não é minha vibe. Jesus, misericórdia, me bota para cantar. Mas Jesus faz as coisas que Ele quer. E a gente só tem que dizer sim. A gente só tem que dizer o quê? Então levanta e vem para o meio. Sabe por que Deus vai te posicionar no meio? Deus não vai resolver em oculto o problema que você tem sofrido em público. Eu vou dizer para você: Deus não vai resolver no secreto, lá no cantinho, para ninguém ver o problema que você está expondo em público. Aquilo que você sofreu em público, Deus vai exaltar o nome dEle em público, porque é o nome do Senhor que tem que ser exaltado na minha e na sua vida. Se você acredita nessa palavra, levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque quando Deus está te chamando, não é para te expor, é para exaltar o nome dEle. Ele vai exaltar o nome dEle na tua vida. Eu creio, Senhor. Aleluia. Só obedece a voz de Jesus e se posiciona. Jesus, conhecendo os corações, Ele começa a interrogá-los. Jesus começa a analisar. Porque se nós analisarmos, né, tudo que Jesus fazia pelos homens, toda vez que Ele curava, quanto mais Ele salvava, libertava, mais Ele comprava briga com os poderosos, com os religiosos. Mas Jesus tem essa mania gostosa de ir atrás de nós. Jesus tem essa mania gostosa de não deixar a gente abandonado. Você quer ficar em casa e Jesus fala assim: não, vai para a igreja, tem um negócio que eu preparei você lá. Jesus, e essa mania boa de ir atrás da ovelha perdida. A Bíblia diz que Ele deixa as 99, Ele vai atrás daquela perdida. Ele não deixa ela perdida, não. A Bíblia diz que Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Se você pode, adore ao Senhor por essa palavra.
no verso 5, Jesus dá uma ordem àquele homem. Porque muitas vezes os milagres, eles são automáticos, instantâneos, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. O que você quer? Que eu vejo. Pá, viu? O outro não. Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez lodo, botou. O que você vê? Vejo o homem como árvore. Não, peraí, tá errado, peraí. Tá bom, agora, o que você vê? Agora eu vejo bem, então vai. Porque tem milagres que tem processo. E a gente precisa se submeter ao processo. E esperar que Jesus vai dar a outra palavra para você. Porque Jesus, quando ele manda aquele homem vir para o meio, a Bíblia fala que ele ficou curado? A Bíblia não fala que ele ficou curado. Mas Jesus dá uma segunda palavra. Mas Jesus só dá a segunda palavra porque ele se manteve ali. Então fica nos pés do mestre. Não sai do pé do mestre, não. Existe uma palavra de Deus que vai vir para o teu coração nesta noite. Não sai do pé do mestre. Ele vai dar uma palavra que vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Versículo 5 diz assim: estende a mão. E imediatamente a mão ficou sã. Mas foi depois? Foi o quê? Como que foi? Imediatamente a mão ficou sã como a outra. Eu quero dizer para você, uma única ordem de Jesus para a tua vida nessa noite pode mudar toda a história da tua vida. Uma única ordem, um único telefonema, uma única ordem, uma única movimentação no céu pode resolver todos os problemas da sua vida. E aquilo que está ressequido, aquilo que está morto, aquilo que está atrofiado, Jesus pode fazer são imediatamente nesta noite. Se você crê, dê um brado de glória a Deus e aleluia pela vitória que vai vir na tua casa, na tua família. Jesus vai entrar com a palavra e essa palavra vai trazer uma cura imediata. Deus vai restaurar a sua saúde como você era antes. Mas parece que minha saúde já não é mais aquela, Lídia. Quando eu tinha 20, corria, fazia. Deus vai restaurar a sua saúde. Deus vai restaurar a alegria do seu lar, como se você tivesse acabado de casar. Parece que a alegria no meu casamento acabou, Lídia, e não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela alegria. Deus vai restaurar a alegria no seu casamento nessa noite. Deus vai restaurar áreas da sua vida e torná-las sãs. Mas preste atenção num detalhe muito importante nessa história. Em algum momento, você vê esse homem pedindo a Deus um milagre? A Jesus um milagre? Vocês viram ele pedindo alguma vez um milagre? Não? Eu li. Ele está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E não vi nenhuma vez esse homem pedindo milagre. Diferentemente do cego Bartimeu, né? Marcos capítulo 10, versículo 47. O cego Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava por ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo, cala a boca. E ele: Jesus, filho de Davi. Porque quem tem necessidade clama, quem tem necessidade busca. E ele busca na pessoa certa. Não importa se te tem opositores à sua volta, mandando você se calar. Para de ir para a igreja. Você vai hoje, você vai amanhã. E cadê tua vitória? Mas eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem, ele não parou até receber o seu milagre. Você vai parar antes de receber o seu milagre? Será que você queria mesmo esse milagre? Será que você queria realmente essa porta aberta, esse esposo liberto, esse filho liberto, essa família no altar, esse documento, essa causa na justiça? A gente precisa aprender a permanecer. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus para e pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus e suas perguntas interessantes, né? O que eu quero que eu faça hoje? Eu sou cego. Aí só que ele quer que a gente fale, que a gente exponha. E ele fala: que eu veja. E logo ele foi curado. Mas esse homem não pede nada para Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai fazer milagres na nossa vida, em áreas que você está esperando,
mas em áreas que você precisa e você nem sabe. Existem curas no seu emocional, curas na sua alma, libertações que você precisa, que talvez você nem saiba. Mas a Bíblia diz que Ele faz muito mais. Ele faz tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, pelo poder dEle que opera em nós. Deus não é limitado de te entregar só aquilo que você pediu. Ele vai além. Deus vai trabalhar em áreas que você nem está pedindo, mas você precisa. E Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa. Verso 6 diz assim, eu vou correr. E tendo saído os fariseus, logo tomaram conselho. Jesus sabia que o coração deles não era muito lá essas coisas, era um coração duro. E ele começa a interrogá-lo. Jesus interroga: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Jesus só jogou essa bomba. Tipo, toma no teus peitos aí. Agora dê. Quem vai ter coragem de falar? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? E a Bíblia diz, na versão de Mateus, dessa mesma história, no capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que a sinagoga era deles. Olha que interessante, né? A sinagoga era deles. Era uma sinagoga. Mas era de quem? Era de Jesus? Não, a sinagoga era deles. Todo lugar que Jesus não é o rei, não é o Senhor, Jesus não permanece. Todo lugar onde Jesus não é o Senhor, não é o rei, Ele não permanece. Era uma sinagoga, mas não era de Jesus. A sinagoga era de quem? Era deles. Vivia sobre a lei, sobre as regras deles. Todo lugar onde Jesus não é honrado, Ele não fica. Todo lugar que não lhe pertence é cheio de religiosidade, Jesus não fica. Todo lugar onde Jesus não é o Senhor, Ele não fica. A família de Jesus é Ele que constituiu, mas Jesus não é o centro, Ele não fica. A igreja é de Jesus, mas se Jesus não for o centro, Ele não fica. O seu negócio, a sua empresa, foi Deus que deu, mas Jesus não é honrado lá, Ele não fica. E aonde Jesus não está, aonde a presença não está, a bênção é retirada. Aonde Jesus não está, a bênção é removida. E Jesus nesta noite está nos convidando: me coloca como dono do teu negócio, me coloca como Senhor da tua família, como Senhor da tua casa, e então eu vou permanecer. E a Bíblia diz assim, no versículo 6: e tendo saído, Jesus se retirou. Onde Jesus não é honrado, Ele se retira. Aí eu quero te falar uma coisa para a gente finalizar. Não permaneça em lugares que Jesus já se retirou. Não permaneça em mesas que Jesus não está. Não permaneça em lugares que Jesus não é o Senhor. Não permaneça em lugares que Jesus não reina. Não permaneça em rodas onde o nome do Senhor não é glorificado. Se Jesus se retirou, vai atrás dele. Se Jesus se retira, vai atrás dele. Porque o lugar onde Jesus não está, onde não tem presença, não tem bênção. Onde não tem presença, não tem vitória. Onde não tem presença, não tem milagre. Você está insistindo em relacionamentos que Jesus já mandou você se retirar. E você está se intoxicando com esse relacionamento. Jesus já mandou você se retirar dessa sociedade. Jesus já mandou você se retirar desse lugar que você anda. Mas você está insistindo. Mas para viver os milagres que Ele reservou para você, você precisa obedecer por completo. Jesus, quando sai daquele lugar, a Bíblia diz, na versão de Mateus, dessa história, Mateus capítulo 12, versículo 15, que ao sair daquele lugar, Ele curou a todos. Enquanto na sinagoga Ele só curou um, quando Ele sai da sinagoga, a Bíblia diz que Ele curou Ele curou quem, gente? Só alguns? Ele curou Quando você se retirar dos lugares onde Jesus já se retirou, você vai começar a viver milagres em todas as áreas da sua vida. Se coloque de pé nessa hora. Se você reconhece que existem áreas da sua vida
que você precisa nessa noite se posicionar. Então atenda ao chamado do Senhor. Levanta e vem para o altar que eu quero orar por você. Deus falou que quer te usar na palavra e você está resistindo? Levanta e vem. Deus falou que quer te usar no louvor, mas você está com vergonha? Levanta e vem. Deus já falou para você entrar no ministério da intercessão, mas você tem medo de retaliação? Levanta e vem. Existem posicionamentos que Deus já te disse para você tomar e você não tomou ainda. Levanta e vem. Vem para o altar do Senhor. Vem para o altar. Porque Jesus quer você reposicionado. Você está dentro do templo. Isso não é palavra para desviado. Você está dentro do templo. Aquele homem estava dentro do templo, mas existia um chamamento de Deus para a vida dele. Levanta e vem. Depois que ele obedeceu, ele viveu o milagre. Quantos precisam se posicionar naquilo que Deus quer? Não naquilo que você está pensando, mas naquilo que Deus falou para você fazer. Levanta e vem para o altar do Senhor. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer. Entregar, Senhor, nas tuas mãos os teus filhos. Oh, meu Deus, eu quero interceder pela vida dos meus irmãos nesta noite. Aqueles que estão aqui rendidos no teu altar, obedecendo a tua palavra. Aqueles que obedecem a tua palavra vão ver o milagre acontecer na sua casa, na sua família. E eu quero profetizar na vida dos seus filhos regeneração, reposicionamento, milagres. O Senhor vai fazer milagres à vista de todos. Aquilo que eles passaram, aquilo que eles sofreram e que se expôs, aquilo que o povo, Senhor, olhou e muitas vezes apontou. O Senhor nesta noite está vindo com uma regeneração completa em todas as áreas familiares. O marido que saiu de casa, a mulher que já não ama mais, o filho que está nas drogas, Senhor, financeira, aqueles que estão passando em crise, portas fechadas, empresas sem fechar contrato. Senhor, tu vai restaurar nesta noite. Oh, Senhor, vidas ministeriais que estão secas, sem ver a tua presença, sem ver o teu mover. A pessoa já não sente mais a presença do teu Espírito. Nesta noite eu quero profetizar. Oh, eu vou profetizar sobre a tua vida. Se você crê, dá um brado de glória a Deus e aleluia. Eu vou profetizar, você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver milagres, restauração, milagres em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Volte para o seu